Aqueles que o pai, o tio, algum parente tem fazenda, já ouviu falar de compostagem. Então a compostagem, gente, para nós aqui na teoria, é uma forma da gente lidar com o resíduo orgânico que tem que voltar para o solo e passar pela transformação de matéria orgânica, mas é uma forma da gente como ser humano se meter no processo. Então a gente se mete para quê? Para ter menos esses inconvenientes que estão aqui nesse material que eu vou colocar para vocês, né? Então, todo esse problema de, nossa, o material é gosmento, o material é fedido, o material é ruim de transportar, o material tem muita perda. Eu coloco uma palha, por exemplo, de acícula de pinos e digo assim para um pé de tomate, olha, estou colocando matéria orgânica para você. E infelizmente, quando você coloca esses materiais fibrosos de relação CN larga, eles vão roubar tanto nitrogênio, o micro-organismo vai dizer assim, olha, para eu decompor isso aqui eu preciso de nitrogênio. Ele vai tirar tanto nitrogênio do tomate que tem relatos às vezes que o tomate fica extremamente debilitado, podendo morrer. Então, qual é o segredo da compostagem? Misturar material de decomposição lenta com material de decomposição rápida, né? Então esse material que está aqui vem lá do PDPL, porque tem bagaço de sorgo adubado, uma sobra do sorgo da silagem que foi adubado com nitrogênio e, né, material de dejetos dos bovinos que tem lá. Então esse é o material de CN estreita e esse é o material de CN larga. E o que a gente coloca nessa pilha? Porque nessa pilha a gente vai alternar uma grande camada desse material aqui, ó, ele cede, né, com um material que já vem mais saturado de água e de nitrogênio. Esse processo que a gente faz aqui, ele leva aí, dependendo do clima do local, que vai fazer com que os micro-organismos trabalhem mais rápido ou mais lento, ele leva de 70, já vi regiões que em 70 dias uma pilha de composto está prontinha, beleza pura, né? Até 120 dias, 4 meses, tá? Quando o cara monta uma pilha aqui no mês de junho, que a temperatura da manhã está muito baixa, né? E a temperatura do dia às vezes não passa de 25, 26 graus, o que acontece? Isso aqui só fica pronto lá para final de setembro, início de outubro. Mas em média aqui não chega a 120 cravado. Então o que ele faz? Ele vai colocar essas duas pilhas aqui. Mas vocês estão vendo que tem que começar pela pilha de material fibroso. Então a primeira camada que eles colocam aqui, né? Ó, a primeira camada que eles colocam aqui é do material, ó, palhoso, né? Tá vendo? Ele colocou material palhoso. O que está entrando aqui primeiro, né? Está entrando agora por cima uma camada, né, que vai exercer peso e vai compactar esse material palhoso, que são os restos de resíduos que vem de lá. Parece que já está na forma de humus, mas na verdade é porque já sofreu alguma decomposição lá e ele colocou aqui. Essa pilha, ela normalmente excede isso aqui. Por quê? À medida que isso vai perdendo água e eu vou revirando essa pilha, eu vou aumentar o contato de quem tem muito nitrogênio e quem tem pouco nitrogênio. E eu vou fazer um controle desse processo. Vocês viram eu botando a mão ali. Por que eu botei a mão ali dentro? Por quê? Porque essa pilha de composto, nos primeiros 7 dias dela, a temperatura tem que chegar a 70 graus. Por quê? Porque um grupo de micro-organismos que está aí, ele está fazendo um serviço para nós sob encomenda. Então eles foram contratados por nós para poder, né? Pode até usar inoculante, mas vamos dizer que o cara não usa porque isso existe aqui. Os micro-organismos estão quebrando os compostos mais difíceis que tem. Só que se eles trabalharem durante muito tempo, o que vai acontecer com a pilha de composto? Você vai vir aqui 7 horas da manhã e está saindo fumacinha, né? E essa fumacinha faz o quê? Eu perder nitrogênio. Então lá pelo 7º dia, 10º dia, eu digo assim, chega de botar esse troço para pegar fogo. 70 graus foi muito, como é que eu vejo isso? Uma barra de ferro que eu coloco ali e eu retiro. E se eu não conseguir segurar na barra é porque a situação está, né, nessa temperatura que a gente está caminhando. Depois, se vocês quiserem ver, né, dá para lavar a mão depois, né, o material lá de baixo é sempre um pouquinho mais quente porque a temperatura é ligeiramente superior à do ambiente, né? Como é que eles fazem para baixar a temperatura dos organismos depois da primeira semana? Eles misturam esse material e ó, você está com calor? Vou te dar um banho, vou te jogar água fria aqui. E eles molham essa pilha. Ao molhar essa pilha aqui, o que eles vão fazer? E ao misturar, eles vão devagarzinho, né, aumentando
a decomposição desse material até que ele chega nesse estágio aqui, ó, tá? Vamos dar uma olhada como é que ele fica pronto. Depois de reviradas que, às vezes ele vai revirar 3 vezes, às vezes 4 vezes. Como é que ele sabe que tem que revirar? Quando deu uma chuva pesada, não pode ficar com excesso de água, né? Quando ele está vendo que está saindo muito vapor, porque essa temperatura não pode subir. Então se ele colocar lá, opa, está esquentando de novo, está na hora de revirar e molhar, né? Então o material quando pronto, ele tem que ter esse aspecto aqui, tá? Esse aqui pegou água, viu, gente? Né? E ele não ficou, não está uma Brastemp não, né? Mas, né, ele tem que ter esse aspecto aqui. 40% a 60% de umidade, ele não pode purgar a água, né? Esses resíduos, no meu modo de entender, eu já acompanho essas esterqueiras aqui, ou composteiras do Apinagé, tem algum material fibroso que os micro-organismos não deram conta de decompor, porque ele está trabalhando com um pouco de acícula de pinos aqui. Quando ele trabalha só com a varrição ali daqui do bosque aqui da UFG, a decomposição é um pouco melhor. Então, nesse caso, o material fica homogêneo, todo da mesma cor, praticamente eu não tenho partículas grandes, esse não está 100%. Esse material fica menos ácido do que o material que chegou lá, porém menos alcalino do que o dejeto, por exemplo, de ave ou de suíno, né? E esse material aqui está pronto para ser utilizado onde? Próximo de uma planta. Então toda vez que a gente pensa em matéria orgânica para efeito nutricional, a compostagem é um melhor caminho. E vocês que estão com a pressão ambiental sempre na cabeça de vocês, qual é a grande vantagem do composto? O composto, gente, ele está fazendo o quê? Está evitando que o dejeto seja lançado no meio ambiente e causando problema e tendo perda de gases de efeito estufa, perda de chorume, que vocês sabem que existe isso em área de criação animal, que escorre e vai para leito de rio. Então esse material aqui, quando ele fica pronto, gente, ele não fede, ele não purga chorume, tá? Ele não tem nem acidez elevada, nem alcalinidade, ele tem uma reserva de nutrientes que ele vai liberar nem tão rápido, nem tão lento, tá? Então, o segredo aqui é que tipo de material colocar. Aqui no caso do Apinagé, por que ele usa isso aqui? Porque é um material que oferecem a ele. Se ele pudesse triturar esses galhos aqui e pegar um material mais rico, que ele pega a sobra do PDPL, ele utilizaria aqui, né? E vejam que interessante, ó, a última camada, sempre do material palhoso. Por quê? Porque o material rico em nitrogênio é sempre um material que vem de dejeto animal ou de uma folha de leguminosa, né? Então esse material fica protegido. Para quê? Para o nitrogênio não escapar para a atmosfera. Toda vez que a gente falar, né, de compostagem, na parte de adubação, olha, vejam, às vezes tem aqui alguns insetos que estão trabalhando aqui, né? O pessoal usa até minhoca, às vezes, para estimular o composto, aí chama verme composto, né? Então, toda vez que a gente falar disso e pensar em, eu vou produzir composto para vender, uma coisa que mede a qualidade do seu composto é a quantidade de nitrogênio que fica aqui, tá certo? Então, este material que vocês veem aqui, né, ele tem uma vantagem e isso pode ser uma atividade na área de vocês. Onde é que isso vai ser usado na área de vocês? Em viveiro, para a produção de mudas, em adubação de cova. Todas essas plantas aqui desse bosque da UFG, elas são adubadas com isso aqui. Não usa adubação química. Por quê? Porque essas plantas aqui não estão precisando de nutrientes rapidamente. Então qual é o jeito, né, mais ecológico e econômico aqui? Porque não vamos pensar no lado só poético da coisa, né? É utilizar um resíduo que está sobrando aqui dentro da UFG, transformar ele em alguma coisa que tem um potencial de uso e não está causando perda e problema para o ambiente e está economizando o uso de fertilizantes. E se o Apinagé estivesse aqui, ele ia com muito orgulho enrolar vocês mais tempo aqui, mas ia mostrar as árvores e o quanto que elas cresceram usando esse composto na cobertura, né, na projeção da copa de algumas árvores, tá certo? Alguém está vendo isso aqui pela primeira vez ou alguém já viu composto em fazenda? Primeira vez. Primeira vez? Tá bom, então estão vendo isso aqui. Então essas pilhas que para vocês era algo estranho aqui debaixo desses mognos, essas mangueiras aqui, isso é uma composteira que varia muito ao longo do ano. Porque ela depende de quê? Depende do tipo de resíduo que recebe. Essa acícula de pinos não é um material muito fácil, tá?
trabalhar. A gente precisaria de ter mais resíduo rico em nitrogênio para ajudar ela a decompor, tá certo? E o Apinagé anda meio carregado de atividades, né? Veja que aquela primeira composteira de folhas ali, provavelmente a qualidade do material de lá e desse aqui, né? Que tá, esse tem pinos também, né? Deve sair melhor do que esse que está aqui. E assim que monta a composteira, gente, ela é alta. E aí ela vai perdendo a umidade, e os caras vêm aqui, pisam nela, e ela vai cedendo, né? E vejam que o material ele é todo diferenciado em camadas quando está novo, e ele é todo praticamente igual quando está velho, tá certo? Então, alguma coisa sobre a importância desse processo e alguma base de como ele é feito, a gente deve perguntar na avaliação para vocês, embora aquele material meu eu vou repassar para vocês darem uma olhada, ok? Para dar uma lidinha ali, tá? Tem que estar sem imagens ali dentro, eu não consegui editar, mas vocês podem procurar alguma coisa sobre compostagem aí, que eu acho que é uma curiosidade importante quando a gente fala de matéria orgânica. Tudo bem? Sim. Alguma pergunta? Não? Então, gente, boa aula para vocês lá, bom feriado amanhã, tá? E semana que vem nós estamos lá de novo, ok?